Como você está se sentindo hoje? Bem-vindos, este é o canal Mente Aberta, um projeto para falar sobre saúde mental, física e espiritual. Hoje eu estou me sentindo um pouco nervoso, mas também muito feliz de estar aqui, tirando esse projeto do papel. Também estou muito feliz pelo Janeiro Branco, né? Uma iniciativa que existe já há algum tempo e no ano passado foi transformado em lei federal. Né? A lei é a Lei 14.556 do dia 25 de abril de 2023. Então, oficialmente, entra no calendário do SUS. Hoje temos aqui a nossa primeira convidada, especialmente uma pessoa muito querida para mim, a minha amiga e a minha psicoterapeuta, Tamires. Tamires, como você está se sentindo hoje? Olá, bom dia, né? Hoje eu estou me sentindo bem, apesar de também estar um pouco ansiosa, né? Um pouco nervosa por conta do meu primeiro podcast. Então eu fico grata pelo convite, agradeço e espero contribuir com o seu projeto, que também estou muito feliz pela sua iniciativa, conhecendo um pouco sobre a sua história e sabendo aí o quão importante que ele é para você. Eu agradeço a sua presença, você sabe o quanto você é importante para mim e também estou felicíssimo de você estar iniciando esse projeto comigo, de você ser a minha primeira convidada. Okay. Partindo para aproveitar a sua sabedoria. O nosso foco hoje sobre saúde mental, né? Nós já conversamos que existem diversos problemas que decorrem da saúde mental, mas hoje vamos falar especificamente da depressão. Então, pergunto para você, o que é a depressão? Quando nós vamos falar da depressão, nós precisamos diferenciar linhas de pensamento acerca em relação da depressão. Se você for colocar de uma forma generalizada, a depressão é uma alteração, né, do comportamento do indivíduo. Existe ali um fator depressor, então a pessoa vai ficando, vai perdendo o sentido da vida, né, e com essa perda de sentido, ela vai se ausentando. Então, outros sintomas, outras características vão aparecendo. Então, o isolamento é uma delas, a irritabilidade é outro fator. A pessoa, ela tem o pensamento pessimista, então ela tem pensamentos de ruína sobre si. Isso acaba interferindo no processo de autoestima. Um pensamento autodestrutivo. Um pensamento autodestrutivo recorrente, né? Que ele fica ali, né? Meio que trazendo para a pessoa como se aquela sensação e aquele estado fosse uma totalidade sobre ela, e por isso vai meio que invalidando o indivíduo, né? Vai tirando dele o vetor, que é uma pulsão, né, de vida que todos nós temos, né? Então, pensando a depressão como esses fatores, você vai ter a neurociência, que hoje faz várias pesquisas e trazem a depressão como ausência de serotonina, e aí vai comprando alguns fatores que podem ser genéticos, e aí ela vai trazendo as suas pesquisas acerca disso. Você vai ter a psiquiatria enquanto características de grupos de sintoma, né, dentro do DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, que estamos no 5º. DSM é Diagnóstico de Saúde Mental. Isso, que ele é utilizado ali pela psiquiatria como como determinar que tipo de depressão, e entendendo que a depressão ela não é única, né? Ela tem os seus subtipos. Então não é porque eu estou deprimido que eu só tenho um tipo de depressão, né? Quantos então ela tipos, é mais ou ampla. mais ou menos assim. Hoje são 8 tipos decretados pelo DSM. Existem outros subtipos que algumas pesquisas vão falando que chega até 14. E aí você vai ter a diferença entre sintomas, né, em relação de uma para outra. E a questão do quadro, né? Se eu estou no início daquela depressão, se aquela depressão ela já está mais proeminente na minha vida e no meu cotidiano, ou eu já estou chegando num caso de um afastamento, porque ela já está mais grave dentro do meu cotidiano. Então você vai ter ali as formas e as fases que são diferenciadas de acordo para cada indivíduo. E as fases da depressão,
A pessoa pode ter um início, um meio e já está numa fase mais aguda ali, onde ela realmente não consegue produzir. Se for possível identificar o início da doença, esse tratamento é mais facilitado, é melhor para a pessoa? Eu não posso afirmar que sim, mas aí você vai ter mais possibilidade, mais recursos para compreender o que está acontecendo. Como qualquer doença, quanto mais precoce você descobre, você tem mais trabalho, você tem mais ferramentas para conseguir elucidar sobre o que está acontecendo. Se tratando de uma condição psíquica, você pensa que é a subjetividade da pessoa. Então, o trabalho, ele vai ter a necessidade de você compreender quais são os aspectos e a operacionalização psíquica que aquele indivíduo está fazendo para desencadear esse processo depressor. Né? Porque a depressão hoje, a causa dela, né, ela é multifatorial. Então você não dá um único fator. Quando Freud, assim, em breves relatos, Freud não entra tanto na depressão, tem alguns estudos que vai falar mais sobre a melancolia, mas quando você traz a questão da depressão, antes a intencionalidade e a compreensão era como se ela tivesse vindo através de um trauma. Só que, com o tempo, a gente vai entendendo que não é só um trauma. Né? A depressão, ela ocorre por multifatores e nem sempre está associada a um trauma. Então tem alguns casos que você observa da pessoa que alguma coisa de uma forma abrupta paralisou o vetor pulsional, né? Que dentro da estrutura da psicanálise a gente entende que nós somos pulsionais, então nós somos seres que a todo momento estamos produzindo, nós temos essa energia que ela é canalizada como uma energia vital, e essa energia é como se esse fio fosse cortado de uma forma abrupta, né? E a pessoa realmente fica sem energia, né? Ou ela gasta muito, como se a torneira da energia tivesse muito aberta. Isso, na maioria das vezes elas têm esse rompimento, né? Então o que nós vamos entendendo? Elucidando um pouco, né, em cima do complexo de Édipo, que é um mito freudiano, você vai ter a criança ali que ela vai passar por essa questão, que é o que é? É uma castração. Então, a criança, de certa forma, dentro do seu desenvolvimento, né, ela tem esse salto psíquico, que é o mito de Édipo, que é quando a criança ela vai fazer a operacionalização psíquica de que eu não posso ter tudo, mas eu posso fazer algo para atingir aquilo que eu desejo. Qual a idade, mais ou menos, que ela começa a ter essa castração da criança? Então, a criança vai ter a castração, o Freud não traz uma idade assim, com 4 anos. Então, o que vai se tendo é a introdução da cultura. Então, por exemplo, normalmente até os 6 anos, a resolução, né? O cálculo psíquico realizado, ele já é feito. Por quê? Porque aí você vai entendendo que a criança também, em seu desenvolvimento, ela já saiu daquela inicial, tem uma fase inicial que é da cultura da criança, né? A primeira sociabilidade da criança, que é a família. Então ali toda a cultura é passada para a criança e tudo aquilo que pode e aquilo que não pode. E aí na formulação, né, do Édipo, a criança vai entendendo que ela não pode ter a mãe 100% para ela. O que isso traduz psiquicamente? Que nós não podemos ter tudo na vida. Que tem coisas que são de mais difícil alcance. Então a criança, ela se introduz na sociedade porque ela vai entendendo que tem regras. Para conviver em sociabilidade, nós temos regras. E é isso quem passa é a família, né? E aí, em nome do pai, né? Que nós vamos falar do pai, mas não é o pai social, né? É o pai que representa as normas, valores e regras sociais. Então, isso é a castração. Em alguns casos, quando você vai estudar sobre a construção da depressão, você vai entendendo que essa castração aconteceu com o sujeito. Isso aconteceu com ele. Só que ao invés da criança que tem a resolução edipiana, que ela sai para a sociabilidade, na depressão aquela pulsão fica no sujeito. Então é como se a pulsão ela não fosse mais direcionada a um outro lugar, um outro objeto, e fica ali no sujeito. Dentro, intrinsecamente, né? Isso, e aí ela fica paralisada. E aí você vai ter alguns sistemas, né? Que nós temos o id, ego e superego, né? E aí você tem o superego, que ele é o ideal de eu, que vai reforçar em cima da culpa os processos daquele pensamento de ruína.
Então, por exemplo, é um empresário que perde o seu emprego, né? E aí eu perdi o meu emprego, eu fico ruim, fico mal, não me sinto mais valorizado, não sinto que eu tô ali com a minha potência. E aí o que acontece? O pensamento de que você é um fracasso, o pensamento de que você não vale, o pensamento de que as coisas não são legais, fica ali preso no sujeito. E aí, quem faz essa operacionalização inversa é o ideal de eu, porque eu construí um eu ideal, que é a forma que eu me projeto, que eu me lanço, que eu me vejo. E muito com a ajuda da família também, né? Você constrói esse eu ideal, porque é a família que dá esse limite ou que também te projeta esse limite muitas vezes. Isso, dentro da operacionalização da família, quando eu tenho o meu ideal de eu, que então assim, eu quero ser como meu pai, ou eu quero ser como George Forbes, eu quero ser, né? E aí nós vamos fazendo isso. E aí, esse ideal de eu, ele vai trazendo para nós uma mensagem daquilo que é possível e daquilo que não é. Entendeu? Porque ele já está internalizado, que de certa forma ele representa um pouco a cultura. Né? É a cultura que vai dizendo o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E aí, uma vez que você não tá... hoje nós temos uma cultura de produção. Então, uma vez que você não corresponde a essa produção e as nossas famílias também estão nesse laço social, o que acaba acontecendo? Sobra sobre nós como se o erro do mundo fosse eu. Né? Sou eu que estou inadequado diante desse cenário que me é apresentado como cenário correto. Nesse cenário que você tocou, você falou das pessoas, digamos, economicamente ativas, né? Das pessoas que são produtivas. E quando a pessoa não se sente mais produtiva, né? Esse pensamento de olha, eu não produzo mais, e a partir daí ela se isola. A partir daí ela não quer mais ter contato social, seja por vergonha, seja por um sentimento de fracasso. O que a gente pode dizer para essa pessoa? Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, porque os processos da depressão já estão ali, né? Ou às vezes precisa se avaliar, né? Se é depressão, se não é, precisa de uma escuta. O que vai determinar o que é depressão ou não, pelo menos dentro da clínica, é o discurso do sujeito. O que o sujeito, que mensagem o sujeito está passando sobre ele mesmo, né? Qual que é o posicionamento que aquela mensagem que ele está me trazendo está, né? Se ela está dentro de um processo que nós... Dentro da estrutura da psicanálise, é comprovado que nós temos, para nos sermos humanos, isso é ontológico ao ser, nós temos algumas estruturas, né? Que estruturas são essas? Então, nós estamos falando do campo real, né? Que é aquilo que eu não consigo nomear. Então, quando o paciente chega e fala, o que te trouxe aqui? Não sei. Mas o que você está sentindo? Eu não sei porque eu tô triste, eu não sei porque o que está acontecendo na minha vida, não sei. Então a gente vai entendendo como que a gente transforma isso, né? Que aquilo tá num campo ali do real, que tá uma angústia, então ele tá me trazendo sobre uma angústia. Né, e é isso, né? O real é aquilo que não cessa de não se cessar. Então ele por vira e mexe, ele não para. Ele não para. E quando você vai ter os textos de Freud, né, inibição, sintoma e angústia, você vai correlacionando que ele ali está caracterizado ali dentro do aspecto da angústia. Quando você vai falar para a pessoa sobre o campo imaginário, o nome já diz, imagem, né? É uma imagem, uma ação. Então, quando eu falo para você de um prédio, você vai enxergar um prédio, você vai ver este prédio, e aí você vai ter a imagem desse prédio, a cor desse prédio, o lugar, o céu. Você consegue imaginar a ação, né? Então esse é o nosso imaginário. É o que faz a nossa construção de vida. É o nosso imaginário. É aquilo que a gente imagina sobre. E nós temos a questão que é o simbólico. O que é o simbólico? O campo da linguagem, né? O simbólico é a forma que nós nos comunicamos. Então é a língua, são símbolos, né? Que é a cultura, né? Isso é o simbólico. Quando a pessoa está no discurso, ela vai trazer esses lugares, né? O discurso vai vir em cima dessa estrutura, desses 3 pilares. Desses 3. Do simbólico,
do imaginário e o real, que não tem a ver com a realidade. Isso daí dá pano pra manga, que são formas da psicanálise aprender o ser humano, a psicanálise lacaniana, compreender, né? E aí, o que vai acontecendo? Você vai entendendo, por exemplo, se tá num campo que tá dentro do símbolo, né? Então, é algo que é uma fantasia, né? Não, está dentro do imaginário, tem alguma coisa operacionalizando que está dizendo de alguma coisa que pode ser narcísica da pessoa. Então, o discurso vai ser, eu não tenho valor, eu tenho baixa valia, não sei o quê. E aí, isso vai trazendo. E aí, quando tá em outro lugar, é uma sensação de que o outro me dá o valor. Então, na empresa eu não sou visto como um bom profissional, não sei o quê. Então, você vai tendo lugares de escuta. Por isso que a escuta ela é qualificada. Quando a gente vai falar de escuta qualificada, e que a escuta do psicólogo ou do psicanalista ele é diferente da escuta do amigo, é porque a gente vai entendendo que existem essas estruturas psíquicas que operacionalizam a vida do sujeito. E aí, nós vamos intervir nessas questões, nessas fatalidades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente. Você já teve algum acidente na sua vida? Diversos. Eu tinha uma moto, aí uma vez eu estava passeando com a minha namorada, caí, eu quebrei o braço e ela quebrou o joelho. E aí, no ato do acidente, você espera o acidente acontecer? Não, ele vem de repente. Depois, em algum momento, você voltou à imagem desse acidente? Ou você ficou com um sono, às vezes volta no sonho, ou volta de uma forma a imagem, tipo, daquilo acontecendo? Muitas vezes, principalmente a culpa dela estar andando comigo na moto e ter se machucado. Por muitas vezes essa imagem voltava. E com muito sentimento de culpa, sabe? De me sentir responsável pelo que tinha acontecido. Esse retorno da imagem, a gente que não tem uma tradução, que não foi ainda incorporado, nem na linguagem, nem a gente vai falar que isso é o real. Isso é a metafísica do real. É aquilo que me acontece abrupta, que eu não, às vezes que eu não... É aquilo que eu tenho dificuldade de dizer sobre o que eu quero dizer. Né? É interessante isso. Eu não sei o que dizer sobre aquilo que eu estou aqui. E tá aqui. E da pergunta que você me fez, a imagem vem na minha cabeça. E perfeitamente, nós se chocando assim contra um muro. Isso é o cérebro, né, tentando de certa forma, a estrutura psíquica tentando de certa forma elaborar para conseguir elucidar o que aconteceu. Tanto que na terapia o pessoal fala, né, do repetir, recordar e elaborar. Porque você precisa repetir para que você consiga recordar, para vir a imagem. Então eu repito na fala para eu conseguir recordar na imagem para que eu possa elaborar. Se eu elaboro, é como se eu tirasse do inconsciente, é como se eu desse uma resolução para aquilo. Então eu dei uma solução. Por vezes na depressão a gente não tem essa resolução, porque aquilo está parado. Aquilo não tem um vetor de direção. Sim, e realmente essa lembrança que você me fez ter agora é muito diferente. É como ela já tivesse sido resolvida. Para mim, é uma coisa que aconteceu, mas que não gera um impacto tão grande mais na minha memória. Eu consigo me recordar, eu consigo relembrar, sinto até ainda um pouco de culpa, mas nada tão grande como outras recordações que eu tenho que não estão tão elaboradas dentro de mim ainda. E aí, por isso que dentro da psicoterapia, a importância é a associação livre do diálogo. É você poder falar abertamente o que tem na sua mente para que você possa ir se organizando, para que você possa ir repetindo, para que essa operacionalização possa acontecer e para que possa, dentro do ouvido analítico, às vezes tirar algo que você fala, só que você mesmo não escuta. Então essa é a função. Às vezes as pessoas ficam bravas porque o analista ou o psicólogo fica muito tempo em silêncio, mas a nossa função ali é justamente conseguir pensar, né? A nossa escuta ela é ativa para que a gente consiga pensar algumas coisas que por vezes aparecem, às vezes até como um ato falho, para devolver aquilo que você também não escuta sobre si. A gente não se escuta. Realmente é uma sensação ruim de quem está desse lado daqui do consultório,
E aí você fala e a pessoa te olha assim. Quando ainda faz uma anotação, é pior ainda. Você fala, nossa, o que será que ela tá anotando agora, né? O que será que eu falei? O que eu fiz de errado? Ela até anotou. É uma sensação bem ruim. Alguns de nós evitam anotar para não ter esse tipo para não evocar esse tipo de situação. Mas é legal, isso aparece até em filme, né? O neurótico, ele fica mais incomodado. Mas todo filme que eu vejo tem o divã, né? Essas denúncias, né? A pessoa fica lá deitadinha ou fica frente a frente como nós estamos, e aí o psicólogo realmente fica olhando assim, o psicoterapeuta e anota. Mas normalmente nós estamos buscando, né? Tem coisas que vão se repetindo, então nós vamos estruturando o discurso, né? Nós vamos alinhando o discurso pelo aquilo que se repete. Então, assim, ele teve essa aqui, para que depois a gente possa fazer o ligamento para que faça um sentido, né? Que é o efeito de verdade, né? Que é para a pessoa conseguir compreender alguns fatores sobre ela que precisa ter um efeito de verdade. E aí essas são as correlações que nós vamos operacionalizando diante do paciente, né? E se explicando um pouco da parte psicoterápica, né? Entramos no tratamento sem nem... No tratamento. Mas isso é muito bom, porque para entender realmente, assim, é um assunto muito extenso, né? Não é uma coisa fácil. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Eu vi um dado, né, assim, pesquisando sobre o tema, como é uma coisa que eu venho lutando aí há 2 anos, então eu sou uma pessoa muito curiosa. Último dado da OMS, uma pesquisa que eles fizeram, que no Brasil nós temos 5,8% da população com algum grau de depressão. Isso é quase a cidade de São Paulo, dá 11 milhões e 500 mil habitantes. Então temos 11 milhões e 500 mil pessoas com algum grau de depressão. É muita gente, né? Assim, por que você acha que tem tanta gente com depressão? Tantas pessoas assim sendo afligidas por esse mal, e muitas pessoas falam é o mal do século. A que você atribui esse fenômeno da depressão? A cultura, a forma na qual vivemos hoje, né? Hoje as pessoas elas têm como se fosse um manual para ser feliz, né? Elas não são felizes. 10 lições para ser feliz. Né? Elas não experiencializam isso assim, dentro da construção da experiência. O que acaba acontecendo? É uma sociedade de produção. Então, nós temos que produzir, nós temos que fazer, nós temos que ser, nós temos meta, nós temos ranking, nós temos várias coisas que vão dizendo o que você precisa fazer para ser, né? E a partir daquilo que você tem, né? Então, é ser para ter e ter para ser. Quando você coloca isso numa geração de produção, você acaba, né, subvertendo ali fatores que são emocionais, fatores que são sentimentais, você acaba invalidando isso, porque não dá para ser tudo, né? E isso eu acho que é interessante, porque isso também a gente remonta um pouco à castração. Quando a criança ela tem a questão da resolução do Édipo, ela meio que compreende que ela não pode ser tudo, né? É a fala da mãe pro adolescente que ele não é todo mundo. E aí você, de certa mãe, eu quero ir. Mãe, todo mundo vai. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Ali você também marca subjetivamente de que você não pode tudo, né? O ser humano, ele é impotente. Nós não podemos tudo. Só que nós temos uma geração que vem com uma crença cultural que temos que ser e que cumprir até determinada idade. Então você tem que chegar aos 25 anos formado com a casa, com o carro, bem um executivo da Google, né? Bem sucedido e assim, né? É isso que as pessoas te cobram. Quando isso vai para a realidade do indivíduo, o indivíduo ele vai se dando conta das divergências para conquistar aquilo, dos fatores que o impedem de conseguir aquilo que é dado socialmente.
E aí você entra no mercado das comparações. Então hoje você tem as pessoas que se comparam mais. Tem aquele ditado que o jardim do vizinho é mais verde que o meu. E aí hoje você tem as redes sociais que promovem isso, né? Que tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo sempre viajando, tá todo mundo sempre incrível, a vida é maravilhosa. E a cada passada de tela é uma coisa linda, maravilhosa, né? Sim, e aí você fica naquilo e vai. Qual é a mensagem que aquilo passa, né? Que por vezes recebemos mensagens que são invertidas. Então, quando eu entro no meu Instagram e olho todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo bem resolvido no trabalho, na vida, família, tudo incrível, o que que isso me traz, né? Toda a minha insuficiência, demonstra toda a minha falta, tudo aquilo que eu não consegui construir. E aí acontece um fator que eu acho primordial, que é perder a capacidade de satisfação daquilo que eu tenho. Porque aquilo que eu tenho não me é mais suficiente. Não vale tanto, Não porque tem. você está comparando com o que o outro tem. Perde o valor. E aí quando eu perco o valor, né? Isso de uma forma simbólica e de uma forma material, né? Me volta a pergunta do que eu sou. Quem eu sou? Isso é muito difícil responder. Quando você pergunta, né? Quem é você? Quem é o Luiz? O que sobra de mim? Isso é uma pergunta dificílimo de responder. E é isso Não que... faça pra mim, tá? Não vou saber responder. Mas assim, e aí é isso, né? Você não pode mais ser o Luiz, que é simples e às vezes gosta das coisas que são triviais, que não precisam de muito luxo. Se você for uma pessoa assim, com certeza você vai ser aquela pessoa que tá mais isolada, sem muita sociabilidade. Hoje o importante é você não tá com o outro. O contato com o outro, a gente acaba perdendo. Porque se nós vamos num restaurante que tá ali dizendo os melhores lugares para você conhecer em São Paulo. Aí nós vamos nos direcionar para aquele restaurante. Aí nós chegamos naquele restaurante XPTO, nós não podemos sentar e conversar, tomar uma água, ver como que tá a vida. Nós temos que tirar uma foto naquele lugar que tem um símbolo que marca que você esteve ali. Aí nós vamos para lá, nós temos todo um ritual para cumprir. Sim. Então nós temos que ir O lá que é tirar instagramável. Nós temos que ir lá, tirar uma foto, essa foto tem que ser incrível, nós temos que mostrar que nós estamos super felizes, e aí nós vamos pra lá, tiramos a foto. Depois que tiramos a foto, nós temos que ver no cardápio aquilo que, imaginativamente, a gente já tinha a imagem do dia que nós vimos passando no feed, né? E aí você vai pedir aquele prato. Quando aquele prato chega, você vai tirar uma foto daquele prato pra dizer que você está comendo aquilo. Então, assim, cadê o contato? Cadê o outro? E quando não, vale. Estamos aqui, ó. Você com o seu celular, eu com o meu celular, ambos postando, nos marcando nas redes sociais, mas nós não estamos dialogando. É uma cena que eu vejo muito frequente. Casais em restaurantes, cada um com o seu celular, sem contato. Tipo, felizes. Aí vira e fala assim, vou tirar uma foto. Olha aqui. Sem contato. Eu falo, gente, mas não tá aqui para comer, né? Para compartilhar. Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: churrasco bom é churrasco demorado. Se você quer comer churrasco, vai comer churrasco na sua casa. Na minha casa você vai vir, você vai sentar, eu vou colocar a costela no lugar mais alto da churrasqueira e aquilo ali vai demorar 8 horas para assar. E nesse meio tempo nós vamos nos conectar, nós vamos conversar, a gente vai entender um sobre o outro. Não é uma coisa rápida. É de fato uma conexão, né? E nós somos humanos e necessitamos de sociabilidade, né? Desde os primórdios. Nós sempre convivemos em grupos, grandes grupos, pequenos grupos, mas sempre engrupados. Mas a depressão tem essa capacidade de isolar a pessoa, né? Por conta desse vetor abrupto. Para eu estar dentro de um grupo, eu preciso estar como se fosse conectado a ele, né? Eu acho interessante. Sabe o Avatar, que tem como se fosse aquele... Lembra o filme? Achei fantástico. Aquele rabinho que pluga. Uhum. Então, nós somos seres conectados. Nós precisamos criar essa conexão. Porque é a conexão que vai preceder o afeto, é a conexão que vai preceder o diálogo, que vai trazer a confiança, que vai me trazer que estamos juntos, que vai me trazer algumas crenças e valores acerca da nossa relação. De que tipo de relação é aquela? Quando tem
Eu não lembro quem foi que disse, mas teve algum podcast que eu achei incrível, que uma psicóloga disse assim, na depressão nós ficamos incapacitados de amar. Porque a depressão, ela faz isso, ela nos desvincula. O processo da depressão, todo esse processo que eu narrei agora, ele acontece de forma inversa. Então você não tem mais esse vetor que vai pulsionalizar, que vai... o que faz você ir encontrar um grande amigo é porque você está vinculado afetivamente a ele. Quando você pensa que você vai vê-lo, te traz uma sensação de satisfação. Nossa, vou almoçar com fulano de tal. Isso é gostoso. Eu vou estar com fulano de tal. Hoje as pessoas não estão com determinadas pessoas porque elas gostam daquela pessoa. Mas às vezes é pela quantidade de likes ou de views que ela vai estar, de estar naquele ambiente. Então você não tem a construção subjetiva, por vezes, que eu vou estar na minha casa, ou vou estar num sítio com um ou dois amigos e isso vai me ser suficiente. Não, eu preciso ir para um hostel tal, para fazer tal coisa, porque aquilo vai dizer sobre aquela minha felicidade. E a gente acaba se desplugando com aquilo que nós temos de mais honroso, que são as nossas emoções. Então, sobre esse corte, a pessoa que está depressiva, é culpa da doença ou o remédio também tem algum peso nessa perda de emoção, né? Porque a pessoa fica ali sem as emoções ou com as emoções estabilizadas. O fator depressão mais o fator remédio. Onde o fator remédio entra nessa equação para que a pessoa se sinta ali desconectada? Vamos lá. Primeiro, não existe culpado. Não vamos trabalhar com a culpa. Muito bem. Nós adoecemos, somos seres e por vezes adoecemos. Então, na depressão, pensa de uma multifatorialidade. A pessoa sofreu algo ali que se presentificou de uma forma abrupta. Isso na operacionalização psíquica dela, mostrando essa insuficiência, recolhi toda a minha pulsão, toda a minha energia pulsional. Aquilo vai me remoendo, vai me trazendo essas características. Então, sensação de tristeza, eu fico mais péssimo, fico mais embotado. Então, o que o remédio? O remédio, quando você vai passar com um psiquiatra, ele vai ter uma escuta sobre o seu caso, vai tentar identificar ali mais ou menos que tipo de depressão você está trazendo para ele, né? E aí o remédio, a função dele se tá muito para baixo, vai tentar subir, se tá muito para cima, vai tentar descer. Então ele vai tentar trazer uma homeostase. Por vezes, essa homeostase, ela vai trazer uma sensação ali é como se fosse uma anestesia das emoções. É como se as emoções elas estivessem ali, os pacientes narram. Tá aqui, mas eu não consigo botar pra fora. Tipo, não sai. Então, por vezes, alguns pacientes eu acho engraçado, falam assim, eu teria gritado naquela situação, mas o grito me foi cortado. Eu falo que isso é mais ou menos a metafísica do remédio. Como o remédio funciona. Ele não vai te deixar ficar muito eufórico, porque ambos os polos trazem risco, né? Tanto você ficar muito eufórico, em estado de mania, como você ficar muito depressivo ali, né? Então, ambos vão te trazer. Então, os psiquiatras, eles ajustam a medicação, estabilizam o quadro, e na terapia que você vai falar sobre essas emoções, vai trazer aquilo que aconteceu, quais foram os fatores, você vai trazer... Por que se fala sobre tudo? Porque é multifatorial. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra sabe. Ah, não, ele deprimiu. Ah, não, foi o trabalho. Ah, não, foi o amigo. Não, foi o término. Não, foi tal coisa. Não, tava na estrutura. Isso daqui é genético. Não tem como a gente ter essa operacionalização tão clara. Então, o que vai preceder saber o diagnóstico da depressão? É o tratamento. E ele é um tratamento longitudinal. Ele não é um tratamento rápido, não é gripe. Eu falo, você tomou ali 2 remédios para ser gripe, tem 3 dias, não deu, tomou a bezetacil, tá curado, tá curado, ótimo. Funcionou, vai. A depressão não funciona assim. Eu sei que não funciona assim. E tem casos, né, que perdura por anos, e assim como tem outros também que, não sei, 6 meses de remédio, a pessoa já está equilibrada e já está de novo economicamente ativa e produtiva. E aí o que vai determinar um ou outro é a subjetividade e a intensidade com que aquilo ocorreu com o sujeito, né? Então não se tem, por exemplo, um tempo.
quando você vai falar da depressão pelo luto, hoje estima-se que em até 2 anos existe uma resolução psíquica que ocorre, né? Porque ela vai passar por as fases do luto e a resolução, a aceitação vai surgir. E aí, conforme a pessoa vai verbalizando sobre aquele luto, você vai entendendo que fase que ela tá. Se ela tá aceitando, se ela tá na raiva, se ela tá na barganha. E ainda tem a fase da negação, Tem né? a fase da negação, que é o primeiro contato, que é tipo, não acredito que aquela pessoa morreu, aquilo fica por um tempo, você ainda procura. Então você tem ali históricos de pacientes que estão enlutados, né, que tem a questão da depressão, e você vai entendendo que aquilo tem um tempo, né? Só que quando você tem uma depressão que ela é uma depressão maior, uma depressão refratária, você vai entendendo que o que aconteceu ali, né, existe uma latência maior para que você possa olhar para aquilo, para que o indivíduo possa falar sobre aquilo, para que ele possa compreender sobre aquilo, porque tem coisas sobre nós que é de difícil acesso. Não é fácil a gente chegar com a sensação de que fracassamos e que somos a pior pessoa do mundo e falar daquilo como se fosse eu narrando a minha viagem por Orlando. Como se eu tivesse perdido o gol na pelada de domingo, né? Não, realmente não é. Realmente, na vida real, quando, pelo menos no meu caso, né, quando a pessoa, ou quando eu não consegui manter o mesmo ritmo de trabalho que eu vinha mantendo durante anos, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu falava assim, cara, sou um bosta, não consigo mais trabalhar 10, 12 horas por dia. E isso me fazia muito mal no começo. Eu me sentia muito inferiorizado em relação às outras pessoas que mantinham o mesmo ritmo de trabalho. E se fosse para pensar em prevenção, ninguém deveria trabalhar 10, 12 horas por dia? Né? Ainda 12 horas, ainda se tem esses plantões, né? Que aí do outro dia descansa, mas aí você tem um intervalo. Agora, quando você pega essa frequência, 12 horas de trabalho todos os dias, você tá ali encaminhando ali a sua fila pro burnout, tá chegando ali. Ela, em algum momento o organismo não vai Você não tá vai fazendo aguentar tudo certo para chegar na depressão, né? Existem alguns cálculos que não digo a depressão, mas um burnout ali, em algum momento, um esgotamento, porque nós somos seres, né? Nós somos seres humanos, nós temos limite. E aí é isso que é importante também você falar. O que é da impossibilidade, né? E o que é impotência. Porque por vezes na depressão, as pessoas se sentem impotentes. Só que assim, é humanamente impossível você trabalhar 16 horas, 12 horas todos os dias durante 5 anos da sua vida e não ter nenhum quadro de alteração fisiológico, biológico, mental, assim. Vamos lá, que se houver alguém assim, se apresente. Que é um super-humano, né? Nós estamos falando de um caso de um super-humano, porque todo mundo vai chegar uma hora que não aguenta, começa a romper. Né? Enquanto saúde, e fora que hoje é comprovado, né, que as questões de saúde mental, as questões socioemocionais também afetam as questões fisiológicas e biológicas. Depressão é uma delas. Então, muito hoje do que você entende de pacientes que têm depressão, hoje tem a fibromialgia, tem dores de cabeça, tem dores de estômago, tem dores nas costas. Você tem várias dores que são do corpo, que são fisiológicas, dentro de pacientes com quadros depressivos, que é uma questão, uma doença emocional, né? Então, que a origem é emocional, né? Então, por quê? Porque o corpo, né, ele também sente e ele sofre essas alterações desse operacionalismo psíquico, né? Então vai esgotando. E pelo menos no meu caso, quando esse esgotamento chegou, eu não consigo mais recuperar a mesma potência de vida que eu tinha antes, sabe? Então, assim, um contato social é muito desgastante. Um almoço de família desgasta, assim, a pilha social acaba muito rápido. Ela é menor. Um almoço de sábado em família é um domingo inteiro de sono. É impressionante. Sim, porque pensa que não está ainda... por vezes, o paciente com depressão, ele fala, eu não tenho vontade. E aí nós ficamos insistindo, mas vai sem vontade mesmo, porque tem alguma questão do comportamento. Da mesma forma que desligou, interrompeu, né? As tentativas é de algum momento ligar. Se você vai saber, exatamente no momento XPTO, liga, pluga. Não existe essa equação,
né? Não é assim. Então você vai dentro do discurso, você vai entendendo, sabendo qual que é a operacionalização psíquica, você vai fazendo algumas intervenções, vai trazendo algumas coisas para o comportamento. Importante o tratamento psiquiátrico, porque os remédios vão dar ali alguma sustentação que por vezes o indivíduo precisa, né? Por vezes não, vai depender da subjetividade de cada um. Então ele é um tratamento também multifatorial, né? Porque você precisa estar em terapia, você precisa do médico, você precisa, às vezes entra outras correlações, porque você começa a sentir outras, então tem o gastro, então precisa se eliminar a possibilidade de ter alguma coisa gástrica para que você possa trazer para o emocional. Então primeiro você invalida tudo aquilo que é fisiológico e biológico, né? Para depois dizer que é emocional. E quando você já está no emocional para fazer esse tratamento, a parte física também é importante, né? Sim. A parte física libera alguns hormônios que são importantíssimos nesse tratamento. O difícil é você conseguir energia para fazer e vontade. E por vezes é isso mesmo, por vezes é ir forçado. Por vezes, às vezes eu brinco, né? Eu falo, só levanta e vai. Se chegar no pensamento, travou, acabou. Não faz. Então, é isso. Você... É um esforço muito grande, né? E nós reconhecemos, porque não é preguiça, né? Antes o discurso social era que era preguiça, muito. Ou pobre não tem depressão, não tem tempo para isso, e aí vai tendo-se alguns discursos bem preconceituosos e taxativos, né? Em relação... Até mesmo dentro da própria casa, né? Tem gente que olha para você e fala, não, você tá com preguiça, você virou um vagabundo. Aí você fala assim, como assim? Eu trabalho desde os meus 14 anos, né? Porque é isso, né? E aí você vai falar, mas o outro deprimiu, voltou, o filho da não sei quem também tá com depressão em 6 meses, agora ele já voltou pro trabalho. Você tá em 1 ano, é frescura. Né? E aí vem essas invalidações que de certa forma vão reforçar alguns pensamentos de ruína, vão meio que nutrir ali. E falar, realmente eu sou pior. Algumas crenças ali. Família é bom, né? Que família às vezes ajuda muito. Mas quando é pra dar queda, a proporção é igual. O meu avô fala, pra baixo todo santo ajuda, né? O difícil é alguém que te ajude a subir. Que vai entendendo, né? Que aquilo existe um fator ali delimitante. E realmente é um tabu, né? Você, na sua experiência de trabalho, você encontra muitos pacientes que enfrentam esse tabu dentro de casa? Sim. Sim, porque assim, por mais que a saúde mental hoje ela é considerada um pouco mais, principalmente depois da pandemia, as pessoas entenderam o que é a ansiedade, o que é se sentir mal, o que é chegar no pronto-socorro achando que está infartando e na verdade você está com um quadro ansioso, um estado de pânico. Então as pessoas compreenderam, opa, saiu a psicologia, a psiquiatria da questão do hospital psiquiátrico, né, dos antigos Charcots, e aí entrou como uma questão de que, tipo, ok, hoje até você até fica... A linguagem deles hoje até é bonito você fazer terapia. Antes, argumento você fazer terapia, você era louco. Ah, tá na moda fazer terapia? Hoje a terapia, ela ocupa um lugar, tipo, se você é terapeutizado, você também atinge um patamar social ali. Eu até vi uma brincadeira que o pessoal fala assim, e aí, a terapia tá em dia? Né, tipo, as pessoas hoje, elas trazem isso com uma maior facilidade, né? O acesso terapêutico. Só que a questão é você ter alguns episódios de uma ansiedade, você ter alguns episódios ali de uma distimia, de uma anedonia, né? Uma anedonia, o que seria essa? Anedonia é quando você perde... Ela é um diagnóstico vinculado à questão da depressão, porque você perde o desejo pela vida. Tudo que você fazia antes que tinha sentido, hoje não tem mais. O que eu gostava a questão do cotidiano. Gostava jogar de jogar futebol, bola. Gostava de sair no final de semana e escalar. Não tem mais sentido. Não tem, realmente, e aí perde a graça, sabe? As coisas vão meio que se recolhendo, assim, né? Imaginariamente, aquilo que era colorido virou preto e branco. Perfeito. Eu tenho muito essa sensação e eu falo, quando me perguntam, né, como você se sente, eu falo assim, eu vejo o mundo em preto e branco. Assim, as coisas não tem mais graça, sei lá, você sair para um jantar, né, ou você ir jantar ou almoçar na casa de alguém, não é a mesma satisfação de antes, é uma coisa
Morna. Morna, nem frio nem quente. E ser morno é ruim, né? Ninguém gosta de gente morna. Numa era de produtividade, você tem que ser fervo, ó. Tem que estar borbulhando. Ou você borbulha ou não tá legal. Não. Nessa era de produtividade não tem mais aquele ditado, Não. é 8 ou 80. Você tem que ser o 80. Você tem que atingir o 80. É a brincadeira do bater a meta pra dobrar a meta pra chegar na meta, entendeu? Essa é famosa, né? Quando eu bater a meta, eu vou dobrar a meta e vou chegar na meta. E vai chegar na meta. Então, e ainda com medo que se você não chegar, o amigo chega. E aí ele é promovido e você não. E você não. Então, na era de hoje, as produções, elas te incitam a isso, né? E se você não fizer isso, você não é nada. Realmente. Tem um autor que fala que dentro de cada campo existe uma guerra interna. Então, no campo psicológico, não, sei lá, no campo acadêmico ou no campo do mercado financeiro, as pessoas que pertencem a cada campo, né, seja do campo acadêmico ou do campo do mercado financeiro, elas estão ali dentro desse campo brigando entre si para ver quem tem mais voz, quem tem mais capital intelectual, quem tem mais capital até financeiro, né? E essa luta dentro dos campos, ela é muito desgastante. E aí você vai transformando uma geração em pessoas adoecidas. E aí você fomenta ansiedade, você retroalimenta na sociedade a depressão e a ansiedade. Porque se ou você é isso ou você não é nada, nesse capital, né? E ele é produzido assim, ele é culturalmente aceito assim. Então, por isso que se for para trazermos aí um culpado, que seja, né, o social e a nossa cultura, que também vai representar o que nós somos e o que nós nos tornamos, e o quanto autorizamos isso. O quanto o meu processo, às vezes, de a gente precisar criticar, né? Que dentro do processo terapêutico, a gente vai trazer algumas críticas, né? Sobre essa insanidade de que eu só sou o melhor se eu trabalho 16 horas por dia. Interessante você dizer isso. Eu trouxe aqui... Dá para enquadrar aqui no meio para pegar a imagem? Autoestima. Fui buscar autoestima na internet. Aí vi essa imagem aqui de um gatinho se olhando no espelho, se imaginando que é um leão. E isso traduz muito o que você está falando, né? Se você não se vê assim, você está errado, parece. Você não pode se ver como um gato. Isso reflete o que é autoestima? Não, né? Não. A pessoa que se vê assim, ela está errada, né? Podemos brincar, né? Tipo, no mínimo com uma disforia aí, né? Não é assim, né? A autoestima, ela não tá vinculada ao eu me ver gigante, né? Mas a eu me ver como que eu sou e me validar, né? Por aquilo que eu sou, com os meus valores, com aquilo que eu tenho, com os arcabouços, né? Que eu construí. Então, eu tenho autopreservação por mim, né? Eu falo que não é essa pílula de amor próprio, né? / egoísmo e meio narcísico que as pessoas estão vendendo, né? A construção deste amor, dessa relação consigo, é você ser verdadeira, você conseguir assumir as suas emoções, assumir a sua vulnerabilidade, conseguir melhor trazer sobre si essa consciência, né? Corpo, mente... Isso é eu olhar, isso é eu ter estima por mim mesmo, Concordo. isso é eu cuidar de mim. Ter noção da sua vulnerabilidade é importantíssimo, né? Porque realmente você não deve se olhar no espelho e falar, eu sou um leão, eu posso tudo, porque mais cedo ou mais tarde você vai quebrar. Porque no final das contas você não é um leão, né? Você é um gato. Mas eu achei interessante você buscar autoestima na internet e aparecer esses resultados. Porque essas são as tecnologias de engendramentos, né? E essas tecnologias de engendramento, elas vão dizendo o que é o papel da mulher, o que é a mulher, o que é o homem, o que é ser bom, o que é ser ruim, Então, assim, ele vem muito
delimitado. Não vem de uma forma ampla. Hoje você tem alguns discursos, novas discussões, que tá vindo até para quebrar essa visão de que você é um leão. Porque assim, não dá para numa sociedade todo mundo ser leão. Vamos projetar isso na savana. Não tem como, né? E a própria sociedade, né? O próprio mundo real impõe, porque não dá para todo mundo ser piloto de Fórmula 1, não dá para todo mundo jogar futebol no estádio, né? Assim, são algumas pessoas que chegam lá. E aí você vai falar, você vai entrar em questões de classe, você vai entrar em questões étnicas, você vai entrar em são inúmeros os fatores que denominam o porquê que nem... e que, tipo assim, vão corroborar com o fato de que não dá para todo mundo. Sei lá, igual numa tribo, todo mundo ser cacique? Qual que é a lógica de todo mundo ser cacique? Sim. Então, assim, você precisa dessa... porque as divisões, elas não são... como que eu posso dizer? Não é corretas, mas elas não são equivalentes, né? Elas não são... O ponto de partida, ele não é igual para todo mundo. Não, né? definitivamente E aí não você vai ter as tratativas de formas totalmente diferentes, o que também vai contra este leão, né? Porque em alguns lugares o leão tá enjaulado. Exato. Outros ele tá no circo. Então, assim, já perdendo a sua potência de leão. Né? Imaginativamente. Um leão no circo não é mais um leão. Exato, não é mais um leão. Então não tem como eu trazer a autoestima como se... É isso, né? É praticamente um estado de mania. Tipo, eu sou tudo, eu sou o máximo, eu sou o rei da selva, eu sou o predador. E aí as pessoas vão vendendo isso como se... E as pessoas vão imaginativamente, né? Você vai colocando ali no simbólico, né? Tem na psicanálise tem o nó borromiano, né? Então você tem os laços, né, que vão se dando do simbólico imaginário e a pessoa vai desejando. Porque o que vai incitar aquilo? O desejo. Então, assim, eu também quero ser um leão. Quem não quer ser um leão? Todo mundo. Né? E pensando que o leão na savana é o que fica ali. Ele tem ali sua postura, sua defesa no território, mas quem caça é o outro, né? Quem traz a comida pra casa não é ele, não. Não é ele, não. Mas ele tem a função dele. Ele tem a função ali, dele né? territorial, Tá ali, ele tem ali, ele tem a sua importância. E por isso que eu acho que é interessante a gente entender que dentro de um ecossistema, todo animal tem a sua importância subjetiva para favorecer a nossa forma de ser no mundo. Porque se você pensar... De contribuir com o mundo também, né? Eu tinha visto uma matéria ou alguma coisa que se acabasse, acho que os insetos, ou se acabasse alguma coisa, tipo, nós morreríamos. Sim. E eu fiquei assim... Abelha, por exemplo, as abelhas são importantíssimas para continuar, não é a semear a natureza, as plantas que a gente tem. Então, assim, por mais que a gente acredite que aquilo é pífio ou é mínimo, aquilo é importante. O que seríamos de nós se nós não tivéssemos as pessoas que fazem coleta de lixo, por exemplo? Nós Importantíssimo, claro. Um caos social. Exatamente. Então, se todo mundo quer ser leão... Não dá. E tá muito no que você disse antes, né? Isso ficou gravado aqui em mim, assim, cada um tem a sua importância, e é importante que essa pessoa reconheça o valor que ela tem, o real valor que ela tem. Eu quero aproveitar, a gente passou por vários campos, né, por várias falas, mas quero aproveitar aqui e como uma das propostas, né, do Mente Aberta é ajudar as pessoas, e hoje a gente falou sobre depressão. A pergunta é, na sua visão, né, de psicoterapeuta, quando uma pessoa como que ela percebe que ela precisa de ajuda, sabe? Aquele momento ali que ela fala, puxa, eu não estou aguentando mais, eu preciso realmente de ajuda, porque tem pessoas, como foi alguns casos, que segura e fica ali segurando, não, eu sou forte, eu vou conseguir, eu aguento mais um pouco. Aí, na sua opinião, quando essa pessoa identifica que ela precisa de uma ajuda? Quando algumas alterações começam a aparecer.
Então, se eu tô percebendo que eu gostava de fazer algumas atividades, e não porque eu mudei para outras, né? Porque assim, antes eu gostava de futebol, agora eu tô fazendo é, vôlei. Beleza, você mudou o seu gosto, mas o gosto, o vínculo tá ali. Mas quando eu vou percebendo que as coisas estão perdendo sentido, então eu não estou motivado mais com o meu trabalho, a minha relação já não tá me fazendo tanto sentido. Dentro de casa, por vezes eu me sinto um estrangeiro no lar. E aí eu vou percebendo que em todos os ambientes que eu não estou bem comigo mesmo. Não Você vai importa o reconhecendo. ambiente. Você vai reconhecendo que você está. É meio como se você estivesse esfriando para a vida, né? Que são. A depressão, é isso que é importante também a gente entender, que é essa perda de sentido da vida, não é a tristeza. O estar triste é importante você procurar ajuda para conseguir ter uma escuta, para não ir para uma depressão, né? Que é o caminho, eu falo que é o caminho ali, né? Muito Você bom. tem. Como evitar, né? Chegar Né? nessa fila da depressão. Então vamos verbalizar sobre as emoções. Vamos colocar as emoções no cálculo dali do cotidiano, da lógica. Então quando eu peço ajuda, quando eu percebo que eu não tô bem, Por isso a né? importância do Janeiro Branco, né? Para conscientizar não só as pessoas, assim também como as empresas, o quão importante é verbalizar, né? Ouvir o funcionário ali, o que ele está sentindo, se ele está se sentindo acolhido, ouvido, ou se ele tem algum outro problema. O verbalizar é importante, né? Sim, porque as empresas elas sempre têm aquelas métricas, né? Que são os rankings, ou a questão que é a análise de que você vai fazer com o funcionário para ver se ele tá bom, se ele tá rendendo o que era o que O era, feedback de final de ano. né? Que se ele tá rendendo, o que é mais e ao contrário, né? Eu sempre vou falar, não é só a empresa que te traz o salário, é você que presta um serviço. Então eles também têm um comprometimento com você em relação ao seu estado emocional, ao seu estado social, a forma que você é tratado. Então é uma mão, é uma via dupla, Sim, né? até porque muitas, estou sendo generoso, mas algumas empresas já entenderam que o capital mais importante que ela tem são as pessoas, né? As pessoas fazem as empresas, né? Sim, Não é o o recurso contrário. humano, né? Exatamente. Nenhuma empresa sobrevive sem a questão do recurso humano. Por mais que as IAs estão aí hoje, você precisa do recurso humano para enquanto mão de obra, enquanto tato humano. Então, em algumas coisas, você não consegue simplesmente se desfazer, substituir ou trocar, né? E compreender que não está em nós. Existe um fenômeno social que vai trazendo algo que vai denunciando como se fosse subjetivo. Só que é importante pegar essas coisas que são subjetivas e jogar pro social, não é? Não é seu. É meio que tocar a bola, sabe? A batata quente. A batata quente não vai parar em mim como se eu fosse a pessoa inadequada, errada, que não cumprisse ou não me correspondesse a uma expectativa XPTO, né? Porque cada um também tem limitações diferentes, né? Alguns Sim. conseguem ir um pouco mais, outros chegam até aqui, e isso não deveria ser um problema, né? Deveria ser encarado como uma naturalidade De cada indivíduo de cada subjetivo, indivíduo. né? Cada indivíduo tem na sua produção. Então, é importante a pessoa reconhecer o seu limite, não se baseando num outro. Não é porque o outro consegue correr 42 quilômetros que eu vou correr também. Ou que eu tenho que correr 53. Às vezes, para o meu organismo, para eu me manter bem e saudável, se eu correr 5 ou 7, tá ótimo. Não que você não possa introduzir alguns desafios para si. Você pode introduzir alguns desafios para si. Eles são até saudáveis, mas dentro de Do um seu limite. Né? É importante reconhecer os limites. É importante você reconhecer o limite e filtrar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, aquilo que é da empresa, aquilo que é do meu amigo, aquilo que é da minha família. E por quê? Porque subjetivamente você acaba se fortalecendo. E isso sim vai gerar a sua autoestima, porque aí você vai começar a reconhecer as suas partes boas, entender o seu estado de funcionamento e a partir dali você oferta aquilo que é possível para você. E E se que não eu for tenho valor como eu sou. Sim, e aí você volta para bem. sua subjetividade.
Porque o que nós estamos? Nós estamos plugados todos num botão social, onde é aquilo que está dizendo, que está emitindo as comunicações, falando o que é ser bom, o que é ser ruim. Então, assim, o primeiro passo, despluga disso, sai disso. Se você olha suas redes sociais e se angustia, faz um esvaziamento mental, tipo, sai um pouco das redes. E também, pelo menos, tente perceber a diferença, né? Olha, isso aqui é uma mídia social, né? É uma pessoa que tem uma realidade diferente da minha e eu não vou me entristecer porque eu não tenho um Porsche, alguma coisa assim. Né? E qual que é a lógica de ter um Porsche? É questionar também né? que algumas coisas, assim, existe de fato essa necessidade desse tudo? No meu repertório, eu preciso de determinadas coisas que o capital me oferta, porque hoje as pessoas só querem ter. Às vezes nem se questiona. Ninguém tem valor no ser mais, né? E assim, qual que é a importância disso na minha vida? Assim, é pra mostrar? É pra o outro ver que eu tenho? Tá. E quando você... E assim, o problema do ser humano é que nós somos seres insatisfeitos. E quando somos você seres desejantes. E Platão dizia, né? Somos seres desejantes. Então assim, tenho a Porsche, ela você vai ver que ela não vai mudar. Aí você vai ter tal coisa. E às vezes você também deprime por conta disso. Porque você começa a entender que não dá. Que não dá. Você comprou a Porsche, mas aí você fala, e agora? A falta, ela vem às vezes de um outro lugar, né? E aí, às vezes, por vezes, a gente tenta preencher a falta, que nós somos seres faltantes. Então, nós tentamos preencher a falta com coisas que não... Tem uma última pergunta aqui para você, que é importantíssima para ajudar os nossos seguidores. Onde buscar ajuda? No SUS, vamos falar especificamente do SUS. Uma pessoa que não tem convênio médico e ela sente que ela está precisando de ajuda nessa parte de saúde mental. Né? Aproveitar aqui a conscientização do Janeiro Branco, a pessoa identificou, puxa, vi lá a Tamires conversando com o Luiz, acho que eu preciso de ajuda. Onde que ela bate? No SUS UBS. No UBS, é a porta de entrada. A porta de entrada do SUS hoje são as UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde. Na Unidade Básica de Saúde, o técnico, né, que pode ser diverso, porque assim, as pessoas acham que elas vão chegar na UBS e vão falar direto com o psicólogo. Na estrutura do SUS não funciona assim, né? Você vai ter uma escuta qualificada, porque o SUS funciona com uma equipe multi, então você vai ter psicólogo, vai ter psiquiatra, vai ter assistente social, você vai ter enfermeiro, você vai ter clínico geral, você vai ter uma equipe ali de prontidão para absorver o que você está trazendo sobre aquilo que você está sentindo. Você vai ter uma escuta qualificada. Alguns casos são tratados pelo próprio UBS. Na própria UBS, porque eles vão entender ali, não, tá num estágio primário, dá para trabalhar a prevenção, vamos atender aqui. E aí você tem as redes que são especializadas do SUS, que são os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Então, se a UBS vê que ali dentro eles não conseguem, por algum motivo, que isso também é determinado dentro da cartilha do SUS, em alguns casos, são mais refratários, tá recorrente, então aí é encaminhado para o CAPS, e a própria UBS faz essa interlocução, né, com o CAPS dos casos. Então temos um caso aqui, que acreditamos que o CAPS... Porém, todo mundo fala, mas o CAPS é porta aberta? O CAPS é porta aberta também. Então, se as pessoas forem se direcionar até o CAPS vai fazer a escuta, mas não necessariamente você vai ficar no CAPS. Porque às vezes o CAPS vai entender que é um caso para o UBS tratar. E as pessoas ficam, joga para um, joga para o outro. Não é jogar, é porque existem uma forma de tratamento e o tratamento vai ocorrer de acordo com a necessidade de cada um. Né? Então, se você está sendo tratado na UBS, é porque na UBS também tem psicólogo, também tem o clínico geral, algumas UBS tem a psiquiatria também, né? Então, o tratamento dá para fazer ali. E aí, casos que são mais recorrentes, graves, que tem uma outra formulação, os casos são tratados dentro do CAPS. Do CAPS. E você... Tem alguma... o CAPS, ele significa alguma coisa? É o Centro de Atenção Psicossocial. Centro de Atenção Psicossocial, muito bem. Sim, que aí eles não vão funcionar como método da terapia, né? Que é outra coisa que a pessoa, mas eu vou lá, alguns CAPs, você tem um atendimento, você tem a escuta com psicólogo, mas existe um programa de tratamento,
né? Vai se entendendo que alguns casos eles são sociais, então você vai ter grupos com pessoas, então você vai ter várias atividades que você vai realizar dentro desse serviço. Você não vai ficar só no tete-a-tete com um psicólogo, por exemplo, né? Então, porque vai se entendendo que algumas questões acerca da saúde mental, ela é do psicossocial. O que é psicossocial? É a relação entre pessoas, né? Então, no grupo, quando você está, por exemplo, no grupo, o grupo ele é muito rico na troca. Porque você percebe, nossa, eu sinto isso, nossa, eu percebo de tal coisa, nossa, fulano teve outra saída, o grupo se empresta recurso. Então você tem algumas formas e alguns métodos de tratamento que ele também é efetivo. E aí não é por superlotação, é porque é uma estratégia de tratamento, ela é teorizada, você tem ali respostas que são positivas em relação aos pacientes que têm aquele determinado sintoma. E aí se faz o tratamento em grupo por estratégia. Por estratégia também de melhoria, porque você vê que o paciente tem. Alguns pacientes ficam, e aí por isso que a gente sempre vai falar que é muito da subjetividade. É paciente para cada paciente. Então tem alguns pacientes que ficam um tempo mais com o profissional, depois é colocado no grupo, às vezes recai e volta. Então você vai tendo, porque não tem essa não é tudo igual. É importante você entender que entendemos que a saúde mental é subjetiva e que o seu tratamento vai ser individual. E é um tratamento mais humanizado hoje. Hoje nós temos Humaniza SUS. Não existe mais aquele negócio de camisa de força, hospital. Ainda bem. Não, pode ficar tranquilo, pode buscar ajuda, que é um tratamento humanizado. Sim, as lutas antimanicomiais estão aí para isso até hoje. Existem várias frentes da psicologia, da psiquiatria em relação Não, o Charcot já foi. Tá, não tenham medo de buscar ajuda, tá? É um tratamento humanizado. Você não vai sair de lá amarrado na camisa na de contenção. Força. Muito bem. Tamires, quero muito agradecer a sua presença aqui. Muito importante para mim, muito importante para o projeto Mente Aberta, para a gente falar de saúde mental sem tabu, dessa forma leve, né? Dessa forma, apesar de estar falando de depressão, demos algumas risadas e espero ter contribuído para você que precisa de ajuda, ou também para você que não precisa e tem curiosidade sobre o tema. Quero deixar aqui, que é uma das propostas do nosso canal, dicas, né? Então, eu quero deixar como dica um filme que foi passado pela Tamires, que é O Silêncio dos Homens, tá free no YouTube, é só você procurar. E uma outra dica que eu quero deixar também é de uma autora americana, a Brené Brown, que fala sobre o poder da vulnerabilidade. Exatamente. E que falamos aqui o quão importante é a pessoa enxergar que a vulnerabilidade dela não é tão má assim. É importantíssimo. Não é que ela vai falar sobre o poder de ser imperfeitos. Somos seres imperfeitos. Tá tudo certo isso. A gente melhora, vai corrigindo de acordo com o que pode. E eu agradeço o convite. Desejo tudo de bom aí pro projeto. Que vocês... É importante falar sobre saúde mental com qualidade, numa comunicação mais horizontal, né? Para que as pessoas consigam ter acesso à informação e possam se beneficiar. Espero ter conseguido, né? Com passar certeza. Essa informação e agradeço. Muito bem. As dicas vão estar na descrição. Eu agradeço a todos e bem-vindo ao Mente Aberta.